fuder, porra! Vi uma cena muito bela. Vambora! Vamos sair daqui, por favor! Vambora! Eu tenho quesito, eu tenho uma comunidade. Eu tenho quesito, eu tenho uma comunidade. E eu vou pra briga sim. Você desceu! Mas veja bem, eu vou ser bem claro. Se a gente não chegar a um acordo, eu vou ajudar meu amigo Jaider. Eu amo Jaider de coração. Branco da Portela, meu Deus, o eterno. Eu não sei de onde vieram essas brancas. Tá começando mais um vídeo do Vale um Inscrito, nossa terceira parte do nosso Vale um Ranking de enredos. E agora já tá virando na avenida ela, a mocidade independente de Padre Miguel, voltando pro futuro, não há limites para sonhar, dos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, que levou uma módica nota de 39,1, a mais canetada desse carnaval. Dan, o que você achou? Você embarcou na cauda do cometa ou o cometa caiu na Terra? Não gostava do balão mágico, eu gostava do trem da alegria quando eu era criança, viu? Não peguei cauda de cometa, eu acho é pouco, porque eram favas contadas disso daí. Quando a gente leu aquele pergaminho, né, aquele manuscrito, aquela bula de remédio tarja preta que foi o enredo, né, a sinopse de Mocidade Independente de Padre Miguel para 2025, a gente ficou muito confuso. Ou a escola iria fazer um carnaval com 12, 13, 15 alegorias, tripés e, sei lá, 6 mil componentes para dar conta de tudo que estava no papel, né? Ou ela ia entregar o que ela entregou. Nada, porque assim, vamos lá. A gente tem a volta de Renato Lage, o mago, né? Reconstruindo aí a sua história, seu vínculo, seu afeto com a escola de Padre Miguel. E isso é muito importante para a comunidade, abraçou, enfim. Mas ele não conseguiu recriar nada, porque, cara, foi um boi com abóbora, foi uma maconha mal prensada esse desfile em todos os aspectos narrativos. Tinham belezas plásticas e artísticas? Tinham. O Abre-Alas era interessante, alguns outros carros também. Porra, mas daí você meteu uns Flintstones, você meteu uns Jetsons, você meteu tanta coisa que foi muito confuso. Para mim, a gente tinha que ter essa categoria de maconha mal prensada, mas é aquilo, é cuidado com a burra, para mim, de cabo a rabo, sabe? A forma não justifica a falta de conteúdo. Tinha uma forma interessante, tinha LED, tinha neon, que é o que a escola queria, que é o que a gente gosta de ver na Mocidade Independente, tinha um resgate da autoestima do torcedor, mas para por aí, porque o enredo não se fez valente em defesa e concepção na avenida. O samba, por incrível que pareça, o samba é infinitamente melhor que o enredo, que o desfile. O samba estava muito melhor. Para mim, o que pega o principal, que mais me incomoda na concepção de enredo de desfile de Padre Miguel, é que o desfile termina exatamente com o bicho morrendo no cio, a vida vai vivendo por um fio, acabou plasticamente o desfile ali. Só que ainda você tem a parte mais bonita do samba sendo cantada e você não vê isso plasticamente sendo concebido em desfile. Naveguei, na fã de me contar, eu me emocionei. Isso é lindo da gente que não é torcedor da escola cantar, é lindo ver o torcedor independente cantando isso, só que você não vê isso visualmente no desfile. Aí você faz o quê? A parte bonita você esconde? Porra, é complicado. Para mim é cuidado com a burra. Diogo. Bom, a Mocidade Independente não surpreendeu ninguém. A gente já tinha visto antes do desfile a tragédia, que era a proposta de enredo, a tragédia, que era o desenvolvimento da sinopse, e foi uma tragédia de desenvolvimento de enredo na avenida também. Então, não teve nada que fosse novo. E é uma grande confusão, gente. É muito difícil de você entender de verdade aquilo que está sendo colocado. Para a gente que está vendo sem nenhum tipo de manual ou abre-alas, é muito complexo. Mas o que assusta mais é que quem estava com abre-alas também não entendeu nada. Então, se você pega a justificativa dos jurados, a mesma coisa.
todos citam dificuldade de entendimento do enredo, falam sobre falta de criatividade em relação ao desenvolvimento, fala sobre dificuldade de leitura de fantasias, fala sobre incoerência no desenvolvimento do enredo, que está muito relacionado aí com o que o Dan falou. Então, você tem, por exemplo, um dos jurados cita uma destaque que fala sobre o princípio, que simboliza a esperança. Só que aí, logo depois dela, vem o carro da destruição do mundo, as alas que vêm depois é destruição para tudo quanto é lado. Não existe esse fio condutor e não tem esse fechamento proposto justamente pela escola. Então, assim, é um grande lé-com-cré que, no fim, resulta em absolutamente coisa nenhuma e no enredo mais penalizado do Carnaval de 2025. Vamos. Eu acho que tem que ter coragem, né? Porque a mocidade, ela flertou com não rir. Um minuto de silêncio. Por que ela flertou com o perigo? Exatamente. Porque, para nossa audiência, para você que viu o nosso vídeo sobre os desfiles de domingo, sobre enredo de domingo, se você não viu, vale a pena você procurar aqui na nossa playlist. Eu falo que a UPM, dentro das minhas contas, ela precisava de 3 quesitos para gabaritar para se manter no especial. E a mocidade, ela flerta com isso de uma maneira tão perigosa. E justamente na volta do Renato para a mocidade, o cara que já deu tanta alegria para a escola, assim, uma história que nem cabe falar, porque, enfim, é chovendo molhado, mas é assim, que coisa doida, que coisa bizarra. Você olha, você vê o Elon Musk, depois você vê ET, aí volta para o Elon Musk, ET de novo. O que está acontecendo, sabe? E o mais curioso é que no anímico foi um desfilaço. Olha que doideira, gente. Como a mocidade levantou a arquibancada, né? Eu tenho para mim que o público tinha muito essa coisa, tipo assim, cara, tá na merda, vamos abraçar, porque ela tá precisando. E foi, assim, uma comunicação com o público tremenda. Mas aí, se eu falei que é preciso um pragmatismo para entender a defesa de enredo da Beija-Flor, como nós falamos na segunda noite, assista também aqui na nossa playlist, eu também preciso ser justo e falar do pragmatismo que a gente tem que ter com a mocidade. E assim, gente, sabe, o que foi aquilo? Um nada com nada. Assim, beirando assim, o bizarro no sentido de, olha, eu vou mostrar os meus melhores momentos para vocês, só que assim, tem um arranhão aqui na fita, alguma coisa do tipo, que eu não consigo passar esse DVD, sabe? Tá complicadíssimo, complicadíssimo. E aí você pensa, né? 10º lugar, 11º, 10º de novo, entre sai carnavalesco e a mocidade, ela tá ali flertando com perigo ano a ano. É impressionante, sabe? E bate um constrangimento no sentido de, cara, eu quero entender esse enredo, eu quero entender que a mocidade quer falar sobre um futuro que ela cantou lá atrás, esse futuro está pior do que a gente imaginava, e o curioso, a mocidade também está pior do que ela mesma imaginava dela mesma. Então, assim, cara, difícil. E você, Lucas, o que você acha? Cara, eu confesso que esse samba me pegou, eu confesso que o Abre Alas me convenceu, a cabeça da mocidade veio assim, que eu falei, caraca, não tava esperando isso. E aí depois veio o que eu tava esperando, né? Depois que passou o Abre Alas, foi só ladeira abaixo. Você foi iludido, Lucas, foi iludido. Eu fui iludido. Mas o Diogo estava falando da leitura, eu pegava o meu celular, eu olhava o celular, o que estava escrito, olhava a pista, fazia o cara crachar e não entendia nada, porque não tinha nada para entender ali. É um desfile muito estranho. E eu acho que é isso, cuidado com a burra. Eu achei que a burra era eu, mas... talvez, não, eu também, porque é aquilo, né? Porra, é Renato Lage, é o Mago. E tem toda a comoção com Márcia, né? Que nos deixou aí no início do ano, e que ela possivelmente também tem muita parte, muito dela na narrativa, aquela emoção toda, os ensaios técnicos foram emocionantes, né? A volta do homem, o homem vem aí, o bicho vai pegar o lelê, o lalá, o céu vai clarear. Foi de cavaco e viola. Silêncio. Não, aí é outra escola. Mas então, eu acho que para mim é um cavaco e viola daquilo, né? Cuidado com a burra de cabo a rabo. Com força. E para vocês?
Não, pode Cuidado com a botar aí. porra, total, Pode botar aí. Ah, precisa nem botar na Tem- tela, gente, que a nossa audiência não merece. Não tem, Não, Bota, gente, cuidado com a, faz o cuidado print com a e acabou. burra. Cuidado com a burra, Mas gente. olha só, agora está já no cruzo da esquina o glorioso Paraíso do Tuiuti, que foi apelidado nas redes sociais de Paraíso das Travestis. Quem tem medo de Chica Manicongo, do carnavalesco Jaque Vasconcelos, que tomou 39,9. Diogo, o que você achou do Paraíso do Tuiuti? Olha, eu acho também um... Cara, assim, quando eu parei para ler a justificativa do jurado, eu falei, putz, então acho que eu entendi bem. Eu acho o desenvolvimento do enredo da Tuiuti muito bom, muito interessante, até a mudança para o último setor, que você tem algo totalmente brusco. Você fala ali da Chica Manicongo desde a questão da África, vem para o Brasil, passa por todo o processo de perseguição, a Inquisição, século XVII, o penúltimo setor. O último setor já pula para o século XX e XXI. Então, assim, não tem uma transição boa dentro do desenvolvimento do enredo. Tanto que o que me surpreendeu foi só um jurado ter tirado 1/10 em relação a essa questão. Os outros 3 jurados deram nota 10. Mas essa para mim, é o ponto fora da curva, realmente em relação à questão de leitura e todo esse tempo, essa lacuna de tempo dentro da história proposta pelo carnavalesco. Mas eu acho que é um... Ok. Aí, como é bom ter gente acanudada, gente culta na equipe, né? Porque eu estava virada na bruxaria, naquela arquibancada. Eu estava batendo leque, eu estava batendo cabeça, eu estava batendo na Vanessa. Vanessa, olha isso que estava do meu lado. Porque foi uma celeuma esse desfile para mim. Pulou do século XVII, século XX, de verdade eu não percebi, porque foi um desfile tão gostoso, tão prazeroso, mas é muito bom ter esse embasamento técnico e eu já deixo aqui registrado essas imagens de desfiles, são do nosso canal, do nosso amigo, né, do canal do nosso amigo Diogo Lima aqui, que faz parte do Vale Escrito. Diogo, obrigado aí pela sessão de imagem, e se você não conhece, se inscreve no canal, você vai ver essa qualidade de imagem, esse olhar de arquibancada, sem Alex Escobar falando groselha no teu ouvido, mas com muita qualidade de transmissão mesmo. E isso não é só do Rio, não. Tem São Paulo, tem Vitória. Aonde tiver uma porta-bandeira girando e uma cuíca roncando, tá o Diogo com o celular na mão. Parabéns, gente. Mas falando aqui de Chica Manicongo de Paraíso do Tuiuti, a Vanessa, depois eu quero que ela comente isso que ela fala sobre o enredo da escola, que é a vida da travesti no geral, que isso para mim é o que diz o norte do que foi esse desfile. Para mim, foi a escola que me deu o sentimento de campeã ali desfilando nesse ano, para mim foi a Paraíso do Tuiuti. Mesmo com os problemas de evolução que ela teve, com os atrasos que ela teve, com a questão que ela ficou muito tempo parada e depois ela correu igual uma doida. Mas me emocionou todas as imagens que eu vi, me emocionou ver o Jaque Vasconcelos, que sempre foi tido como um carnavalesco, que é um excelente enredista, mas plasticamente ele sempre foi muito colocado em xeque, colocado em dúvida, entregando um trabalho de qualidade como ele entregou esse ano, em acabamento, em concepção, em realização, em projeto luminotécnico, em imagens, em fantasias, em leitura fácil. Eu não precisava de Livre Abre Alas, eu não precisava de nada para curtir e me emocionar com esse desfile de Chica Manicongo na Paraíso do Tuiuti. Para mim, esse desfile só tem um defeito. Ele só dura 1h20, porque para mim eu ficaria mais uns 20, 30 minutos aquendando sem xoxar, porque foi emocionante, foi empolgante. Era um desfile que, para mim, se ele tivesse 2 horas, ele ia passar, igual uma pluma, leve, tranquilo, gostoso.
gostoso, porque era aquilo, cada imagem que você via, você se reconhecia, e é muito importante a personagem, é muito importante a leitura, é muito importante ser transmitido em rede nacional, é muito importante o discurso que Milton Cunha dá durante essa transmissão. Se você não viu, vá ver no Globoplay, sobre o discurso de obrigado Rede Globo por me contratar, por me colocar aqui, e Chica é isso, Chica correu para que hoje a gente pudesse aqui, 3 viados e um sapatão, tá falando aí de carnaval para vocês aí na nossa audiência, fora os outras bicharadas todas que faz parte aqui do Vale, né? Porque se a gente é do Vale, além do Vale, é do Vale Escrito também, né? Então, Vale Lovers, Valenáticos, Vale Fãs, não sei como vai chamar nossas fanbases, deixa aqui nos comentários como vocês querem ser chamados. É muito bom ter esse sentimento, me sentir representado no desfile do Paraíso do Tuiuti. E você, Van, o que você sente? E, por favor, fala aquilo que você falou algumas vezes para mim sobre esse desfile, que para mim é o lacre, é o que resume a síntese do trabalho do Jaque para esse ano na Paraíso. Eu acho que o Tuiuti, assim, calculou tudo friamente. Tudo, porque o que é a vida do LGBT? O que é a vida de um travesti, né, minha gente? Acorda, linda, plena, confiante, ela se arruma, ela dá o seu melhor, ela bate a gilete na parede e vai à luta. Mas aí, durante o dia, teve os percalços, né? Pedras no meio do caminho, aquele corre, e foi isso que aconteceu. O desfile foi conceitual, foi a vida, né, de um travesti no seu dia a dia. E aí, o que o desfile de escola de samba entrega? É sério, Danilo. O que o desfile de escola de samba entrega? Ele entrega emoção, ele entrega alegria, ele entrega deboche e ele entrega drama. Tudo de uma vez só. E vamos concentrar só um pouco na questão do enredo. Tudo que se passava na pista era entendível. Absolutamente tudo. Tinham coisas para te incomodar, coisas para te fazer pensar, coisas para você sentir vergonha. Nada era tua, nada era jogado. Nada era jogado. Então, esse é o grande pulo do gato desse desfile, que ele entrega realmente tudo que está na sinopse, de cabo a rabo, e de uma maneira que você entende. É aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, os signos estão ali, tem coisas nesse desfile que é para se levar e além, sabe? Você vê o Marquinhos, um LGBT, à frente da bateria com seu pai Marcão. Cara, que coisa linda esse pai, que reconhece o seu filho, o talento do seu filho, e ele comandando uma bateria. Que, gente, a gente tem que falar que é um meio machista, né? Infelizmente, porque o mundo é machista, porque uma bateria de escola de samba não vai ser machista. E eu falo não apontando o dedo, mas como uma constatação. E você vê uma pessoa reconhecidamente LGBT que fez o discurso na largada da escola, à frente da bateria com a sua competência. Não está ali só porque é filho do mestre, está ali porque ele é muito bom. Então, assim, todo esse desfile, ele é um bálsamo, sabe? Ele entrega tudo que uma escola de samba tem que entregar. E é o desfile eu acho que é o auge da maturidade do Jaque. Porque o Jaque, ele conseguiu fazer um desfile tanto para o público, tanto para o jurado. E eu acho que isso acaba se refletindo em nota. Tem alguma coisa ali que realmente a gente pode pincelar, pode questionar, mas num todo, eu acho que ficou bem parada nesse aspecto, sabe? Então a gente tem que valorizar isso. Para mim, de verdade, se a escola ela não peca em evolução, se ela faz um desfile em evolução, para mim não se teria onde tirar ponto da Paraíso do Tuiuti esse ano. Exatamente. A não ser comissão, talvez, em algumas questões de acabamento, por mais que Erika Hilton ali seja um grande nome, a arquibancada veio abaixo, a gente viu que tinha alguns problemas de acabamento, de concepção ali na comissão. Mas se fosse uma passada só, era melhor acabada a comissão, né? A comissão era 10. Seria muito melhor. Mas eu vou falar para vocês, um enredo dessa magnitude, que muita gente virou a cara, que muita gente não gostava do samba, que muita gente isso, aquilo, né? Para vocês verem, né? Não foi um desfile que é uma chacota, porque quando se ventilava um enredo de cunho de LGBT, se imaginava 1000 coisas. A chacota, a vergonha. Agora eu vou usar termos que se usa, né, de forma realmente até pejorativa. É um bando de bicha-pão com ovo, é um bando de viado, um monte de sapatona, porque é isso que o povo fala mesmo, né? Então aí, ó,
está aí a arte. Se são essas pessoas que fazem o carnaval, por que elas não podem falar delas mesmas? Então, assim, Tuti, parabéns, é isso. E você, Eu queria Lucas? comentar também, gente, assim, foi um desfile que me emocionou demais, 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 demais. Não tanto no amar o início do desfile, quanto no desespero de quando o desfile estava parado, estacado, eu fazendo assim, vai, Tuiuti, o Tuiuti não ia, então dava esse desespero com a evolução do Tuiuti. Mas eu acho que é o desfile da vida de Jacques Vasconcelos, assim, acho que é isso, o Jacques Vasconcelos tem... Na sua trajetória 2018, que é histórico, quebra paradigmas no nosso carnaval, também no Tuiuti, inclusive, né? Então acho que é um baita desfile. Eu gosto muito de Elza também, mas eu acho que esse desfile é o que a Van falou. Eu acho que tudo faz muito sentido no desfile e tudo está muito bem amarrado. Eu acho assim. E uma coisa que eu acho importante, né? É um desfile com crítica social, um desfile que bota o dedo na ferida, mas é um desfile carnavalizado. Tudo ali é carnavalizado. Eu acho que o carro do Pombagirismo Pajubá, que eu sou apaixonado, é o carro do meu Edi 24 horas, eu amo esse carro. Eu acho que é o melhor retrato de que é um desfile aguerrido, é um desfile forte, mas é um desfile divertido também. É um desfile que brinca o carnaval. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita, assim, de verdade. E, além de tudo, né, a gente tinha muitas travestis brincando no carnaval, porque foi um desfile com muitas travestis desfilando. A gente via isso lá nos ensaios de rua do Paraíso do Tuiuti. Isso acho que faz muita diferença também. Acho que o Tuiuti, assim, não sei, para mim É engraçado, porque acho... é um desfile acadêmico, é um desfile acanudado, porque tem um fundo histórico, mas ele é extremamente social e popular também. Eu acho que ele é o melhor dos dois mundos, já que entregou tudo. Sim. E na arquibancada também, viu, gente? Muitos travestis na arquibancada também. Que bom. Nossa, achei isso maravilhoso, maravilhoso. Esse é o lugar de vocês. Todos os lugares. Bom, vamos então para os nossos charts, né? Vamos lá. Para mim é Orgulho da Professora. Queria ouvir Pra vocês, mim também. Dan. Para mim também. Para mim, é orgulho da professora, é orgulho de Rogério, é orgulho nossa, de tanta gente, de Leoína dos Leopardos, é orgulho de tantas, de Erika Hilton, de Bielo, de tantas travestis importantes, é orgulho de toda uma categoria, de toda uma classe, de toda a sigla, é orgulho de todo mundo. Bom, Diogo botou, então tá bom, mas temos 3 votos no Orgulho da Professora, vamos de Orgulho da Professora, mas é importante também a gente pensar nesses pontos todos, né, de narrativa e tudo mais, de estrutura de narrativa. Eu acho que é um contraponto interessante também para a gente discutir e pensar, né. Mas já temos a querida Acadêmicos do Grande Rio. Eu quero só ver o que o Danilo vai falar, mas eu não vou começar por ele, não. Acadêmicos do Grande Rio, com Pororocas Parauaras, as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós, carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, nota 40. Van, e aí? Olha, meu povo, se vocês estavam achando que era um CEPzinho, uma homenagenzinha, vocês se enganaram. Foi além, foi mais, muito mais. Teve o CEP, teve a homenagem, teve a encantaria, essa é a palavra, encantaria, teve o bom gosto, teve a opulência, teve linha narrativa, que desfilaço, aço. Já falei nas minhas redes sociais, já falei para vocês, e preciso ser coerente com as coisas que eu penso. Eu acho que é um desfile campeão. Com todo respeito a Beija-Flor de Nilópolis, eu acho que o desfile da Grande Rio, muito campeão. Perder onde deveria perder? Sim, por uma questão técnica, mas assim, o todo. Gente, esse abre-alas é de uma beleza. Sabe quando você tem uma imagem que o abre-alas está passando e está indo embora, você faz assim, ó, não vai, sabe? Não vai. É espetacular, é espetacular. Tudo nesse desfile é espetacular, é tudo muito grandioso, é tudo no superlativo, sabe? É tudo magnânimo. E, ao mesmo tempo, você percebe que a Grande Rio ela não foge da proposta
por conta do dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro. E eu acho isso bacana, porque muitas vezes ela se perdeu na própria trajetória dela pelo dinheiro. Não. É um dinheiro bem empregado, mas todos os detalhes foram muito bem pensados. Assim, é uma grandíssima despedida de Boy Haddad, sabe? Em tudo que eles fizeram. Eles colocam a Grande Rio num lugar onde ela demorou muito tempo para se encontrar e deixam a Grande Rio num lugar melhor do que encontraram. E a potência disso, sabe? E eu acho tão legal, a gente está vivendo numa fase que a gente tem muita mania de olhar para o passado, e tem que olhar mesmo, e achando que tudo antigamente era melhor, que seja. Mas que sorte a nossa de ser contemporâneos assim, de artistas tão bacanas, sabe? Que tem toda uma linguagem, tem toda uma assinatura que é tão bonita, que é tão bela. E como tinha paraense na arquibancada, paraense feliz, paraense satisfeito, orgulhoso da sua própria história. Então, quer dizer, é um mergulho no Estado, é um mergulho numa terra onde a gente sai com mais informação do que a gente já teve algum dia na vida. A gente tem uma informação completamente carnavalizada, tem beleza, tem opulência, lindíssimo. Eu estou colocando muito essa coisa da beleza, porque realmente foi, mas a beleza do discurso, isso é magnífico, gente. É orgulho da professora, orgulho do Pará, palmas, Grande Rio, que desfile assim, chocante, de bom gosto, de estética, de enredo, de tudo. Impressionante. Diogo. Você disse tudo. Eu colocaria para mim, no que se refere à questão de desenvolvimento do enredo, a Grande Rio é o grande diferencial. Para mim, ela é a que se diferencia de todas, porque é um desenvolvimento em poesia. As outras têm algo que é descritivo, outras você tem um discurso em prosa. A Grande Rio desenvolve seu enredo através de poesia. E isso ela coloca através da sua identidade visual. Esse desfile, para mim, ele é extremamente poético. Ele é de deslumbre, ele quase adentra o mundo da fantasia para falar de coisas que são muito concretas e reais. Você está trazendo questões que são muito fortes da cultura paraense, você está trazendo isso que faz parte do dia a dia do paraense. Tudo isso existe, você vê, você percebe, mas ela te coloca dentro desse contexto em que faz com que o Pará quase que ele saia da esfera terrestre e ele passa para algo que só existe no mundo da poesia. Não tem alguma palavra concreta para explicitar tudo isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que é um dos desfiles mais bonitos que eu já vi na vida, e no que se refere a Abre Alas, é o Abre Alas mais bonito que eu já vi na vida também, nesse caso, principalmente. E aqui a gente fala sobre a força da imagem, aquilo que a gente vem falando, né, nos 2 vídeos anteriores, e nesse também, sobre a iconografia escolhida, as imagens, como isso é colocado. A gente falou muito do Leandro Vieira dentro de um estilo que é um pouco menor, mas que é extremamente bem acabado. Aqui com Boy Haddad a gente tem uma característica totalmente diferente no que se refere à questão estética. É tudo muito grande, é tudo muito avassalador, tudo chega de um jeito muito impressionante. É uma força de imagem incrível, mas ao mesmo tempo com um acabamento, com uma leveza, com uma sutileza. São carros gigantescos, mais leves. Tipo, você fala, caramba, isso aqui está flutuando, isso daqui... Enfim, é um desfile que extrapola, inclusive no que se refere à questão do enredo, o limite de critérios de julgamento. Então, assim, não tem como ser outra nota a não ser 10, não tem como ser outra coisa a não ser o orgulho da professora, e ele deixa para a gente essa perfeição com esse encantamento. É absolutamente maravilhoso. Antes de passar para o Dan, eu queria lembrar que a gente fez um vídeo sobre o ranking de alegorias, e a gente falou muito da Grande Rio, a gente pegou várias alegorias da Grande Rio, inclusive. Então, quem está nos acompanhando aqui,
aproveita depois que assistir esse vídeo aqui, terminar esse vídeo, vai lá, assiste o nosso ranking de alegorias, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, não deixa de comentar o que você tá achando. Mas assim, que bela fala do Diogo agora, eu fiquei até arrepiado aqui. Poesia é uma bela definição para o desfile da Grande Rio. Aí é covardia eu falar depois. É covardia, porque Diogo tem toda a categoria, o embasamento técnico, teórico, acadêmico para falar sobre cultura nesse país. Eu vou falar de sentimento, vou falar de sensação. Não vou chover no molhado, falar que é o desfile campeão do ano, não vou tirar o mérito do campeonato de Beija-Flor, que é campeonato de fato de direito, mas Grande Rio, sem dúvida, desfilou como nunca desfilou na vida. Eu acho que a gente tem uma referência da própria Grande Rio, que é o desfile de Exu, que é um desfile extremamente exuberante, extremamente potente, desfile campeão, desfile que deu a grande guinada que começou com o Tatalão Dirá, se confirmou com o Exu, mas Exu nos levava para um aspecto que a gente que é do samba, a gente tem um pouco de conhecimento que é da gira de esquerda, do povo da rua, do povo de Exu mesmo. Esse desfile das pererecas parauaras, como a gente gostava de brincar, das pororocas parauaras, eles mexem conosco, mas por uma energia que não é muito conhecida, por um simbolismo, por uma energia de religiosidade, de águas de encantaria, que não é muito conhecido aqui no Sudeste, infelizmente, e que graças a Bora e Haddad a gente conseguiu ter esse acesso e de uma forma única. É um desfile belíssimo de início ao fim, é um desfile emocionante, é um desfile que, para onde você olhava, você se encantava, seus olhos marejavam. Junto, para mim, com o da Imperatriz, o grande desfile do ano, em questões de narrativa, em questões de concepção, em questão de luminosidade, em questão de projeto. Para mim é desfilaço, para mim é orgulho da professora e é orgulho de ser sambista, de gostar de carnaval, quando a gente vê uma entrega como uma entrega que a Grande Rio fez para 2025, de fato e de direito. Para mim, campeão, desfile campeão. Eu acho que é um desfile que meio que faz tudo valer a pena, assim. Pô, passamos 3 dias aqui sofrendo, pegando, sabe, um dia a mais de sofrimento, toda a dinâmica nova que a gente passou a enfrentar, e a gente vê essa beleza, essa coisa esplendorosa. Eu acho que eu até comentei isso no desfile, no vídeo de alegorias, que nem cachorro vendo frango assado na padaria. Cara, eles não tinham de mais gastar dinheiro. Onde eles queriam gastar dinheiro, eles gastaram. E bem gasto, e bem investido. Graças a Deus. Cara, é uma coisa, é deslumbrante, é um desfile deslumbrante, para mim, concordo muito com o Diogo, é o desfile mais bonito que eu já vi, assim, em termos de estética, e é uma estética que tá ali totalmente associada com o enredo, né, então tudo faz sentido. E também o bacana, eu acho que... Lucas, que vale a gente fazer esse arremate, que é um projeto concebido muito espertamente pelos carnavalescos desde o início, porque desde o início o lettering do enredo, a fonte utilizada no enredo, ela perpassa por todo o projeto e ela é entregue no desfile. Até o lettering, a última foto do desfile, a última imagem que você tem de colorimetria do desfile, de imagem, de ícone do desfile, remete à primeira imagem de lançamento de enredo, do banner, entendeu? Então você vê um projeto entregue, bem embalado, bem construído, com aquele laçarote bonito, com aquele cartão gostoso, que foi um presente para nós. Foi um presente. É isso. Bom, então nosso chart não pode ser outra coisa a não ser o orgulho da professora, né? Sim. É um desfile assim histórico, que vai ficar para a história e vai deixar muitas marcas. Vamos ver como é que vai ser Bora Haddad e Vila Isabel, hein? Vamos ver. Olha lá, tá mais feliz que no lixo, né? Tá emocionado. No lixo, Vila Belense. Calma. Bom, tá virando na avenida. Quem acredita na vida não deixa de amar. Cantar será buscar o caminho que vai dar o sol. Uma homenagem a Milton Nascimento. Da Portela, os carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga, e redista Marcelo Davi Macedo. A nota foi 39,6. Eu vou começar com você, Dan. Eu vou te dar essa colher de chá. E aí, quem acredita na vida não deixa de amar?
Então, Milton merecia muito mais. Portela merecia muito mais. No final de tudo, no rame-rame das coisas, a escola manteve o 5º lugar do ano passado. Que ano passado, merecidamente, poderia até ter um pouquinho melhor, mas o 5º lugar estava ok pelo desastre que veio antes. Mas esse ano, não, infelizmente, foi muito bem julgado esse Carnaval de Portela, esse enredo de Portela. O enredo, ele tinha uma proposta muito interessante de se contar como um cortejo, com madrugada, alvorecer, entardecer, anoitecer e o sol chegando em Milton. Era muito bonito no papel, era muito bonito no discurso, era muito bonito tudo que os recortes que se fizeram nas redes sociais, então, na poética, mas no final é um monte de chita, é um monte de girassol, que eu não aguento mais ver girassol nesse carnaval. Foi um monte de soluções equivocadas, com uma plástica bem da duvidosa, que fizeram o carnaval, não sei, inesquecível. O carnaval de Milton Nascimento não se tornou inesquecível, apesar do seu homenageado que é. Pro portelense dói. O resultado tá no G6, está nas campeãs, ok, mas doeu muito para mim ver esse desfile, ver essa concepção. E engraçado que, ao contrário, parece que da metade para o final se investiu-se muito mais do que na cabeça da escola, do que no início. A gente vê soluções, principalmente de cabeça da escola, muito complicada, que você fica pensando, porra, tá, cadê a procissão? Se perdeu com esses cavalos horríveis aí no meio. Essas roldanas que pareciam bigas sei lá, de romanas, e o que a gente queria ver, que era a simbologia de uma procissão, do afeto, de você ir buscar o sol, acho que se perdeu nessas escolhas de início de enredo. No final se dá uma melhorada, como eu falei, tem carros até interessantes, soluções até interessantes, mas daí você me põe um trem azul no meio do desfile, que é um dos ícones maiores do Milton, de música do Milton, que leva para Minas Gerais. Pareceu uma minhoca, um trabalho de escola, feito na cartolina, é muito complicado, são soluções muito complicadas, o enredo se perdeu, é aquilo que a gente falou. Isso serve para todas as profissões. Se você vende bolo de pote, não adianta nada você ter um recheio muito bom, você ter um bolo molhadinho, você ter uma calda gostosa, você ter um granulado de qualidade. Se na hora que você vai botar o produto, você me põe no pote de margarina e entrega para o cliente. É o que aconteceu com o desfile de Portela. Você tem uma estrutura interessante, você tem um homenageado maravilhoso, você tem uma narrativa legal para ser contada, mas falta uma polidez. Falta uma polidez na entrega, que faz com que o enredo vire uma grande água com salsicha, que é como eu defino, infelizmente, o enredo e a concepção de desfile da minha amada, gloriosa, maior campeã do carnaval, Portela, minha escola. Olha lá o trem chegando. Aff, Maria. Ai, amigo, não foi tão ruim. Foi ruim. Foi ruim. Não passa pano não, amiga. Eu tentei. Eu segurei a mão deste homem durante o desfile, mas, enfim, complicado. Já que eu estou falando, deixa eu continuar, tá, Lucas? Porque, assim, às vezes a gente vê um desfile onde a parte estética, por vezes, ela não compromete o que a escola quer passar. Só que quando nós chegamos no ponto onde a parte estética começa a comprometer outros quesitos, aí complica. Complica porque ficou muito evidente o declínio de 2024 para 2025, de forma impressionante. Quando o Danilo fala que ele vê um monte de girassol e chita, gente, isso é muito verdade. Então, você resumir uma homenagem a Milton Nascimento dentro de um enredo que fala que a Portela vai sair em procissão ao encontro dele, no amanhecer, é pouco, é muito pobre, muito pobre. Então, a gente vê um desfile que, na linha narrativa, você não sabe muito bem
como é essa procissão, quem está nessa procissão, você vai ao encontro de quem, você não imprime tanto a parte musical do homenageado, até porque nós estamos falando de um cantor e compositor de nível mundial, e nós estamos falando na maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, assim, é um encontro de titãs, é um encontro de gigantes. E, de repente, você já vê o impacto, né, de uma cabeça da escola muito fraca, muito aquém. Então, assim, a comissão de frente, ela resume muito bem o que viria depois. Daí já... Flopadíssima. Então, assim, faltou muito. Faltou muito Portela, faltou demais. Tem o peso de desfilar depois de uma Grande Rio completamente avassaladora, também existe. Então, assim, para as notas serem fechadas, em teoria, no mesmo dia, na mesma noite, então fica um peso na maior. E ela foi muito bem avaliada, esse que é o ponto. Porque se você pegar outras escolas que tiveram as suas penalizações em enredo, opa, peraí, tá discrepante. O que aconteceu aqui? E assim, é uma salada, é um negócio doido. É como falou o Diogo, o famoso Lé com Cré, muito equivocado. Um desfile equivocado sobre todos os aspectos. E me deixa muito tensa a questão da própria parte estética, coisa que o portelense e a Portela sempre prezaram, comprometer tanto um desfile. Sim. Diogo. Bom, só acho que a Havan e o Dan foram tão certeiros nas questões que eu vou complementar justamente com as justificativas dos jurados. Então, a gente tem 2,10, ou seja, 2 jurados que não viram problema nenhum. A gente tem um que deu 9,7, outro 9,9, ou seja, a Portela perdeu só 1/10 com o descarte desse 9,7. E aí a principal justificativa de ambos os jurados, né, é a falta de clareza em relação ao desenvolvimento do enredo. Em alguns momentos falam, inclusive, que a escola ela se contradiz em relação à proposta e aquilo que ela apresenta. Então, fala, por exemplo, da questão da procissão, que é uma procissão que abarca gente de todo tipo, mas quando o jurado olha para a alegoria que representa isso, ele só vê 2 fantasias diferentes no carro inteiro. Então eu falo, o que tem de tão diverso assim? Nada está diverso aqui dentro dessa esfera que a escola julga. A escola propõe uma procissão, que somente no fim vai encontrar Milton Nascimento. No entanto, você vê a escultura do Milton Nascimento antes de chegar no fim. Aí o jurado também faz esse questionamento. Então, qual que é a linha condutória desse enredo? Se é para encontrar quem, na realidade, vocês já encontraram. E aí tem várias observações relacionadas à questão estética realmente da escola, sobre utilização de materiais, enfim. Mas eu vou colocar aqui só uma curiosidade, gente, porque é isso que vocês estão falando, né? O que a Van falou também, Encontro de Titãs, Portela com Milton Nascimento. É tão difícil você tirar ponto que o jurado do último setor, que deu 9,9, Marcelo Figueira, ele fez questão de fazer uma observação ao fim da sua avaliação. Ele falou, gente, deixa eu só deixar bem claro que esta nota é para o enredo apresentado pela escola. O Milton Nascimento é nota 10, 100, 1000. Se você for voltar na nossa playlist, a Van comenta isso no primeiro vídeo de Mangueira, quando ela dá um comparativo da pontuação do ano passado com o enredo de Alcione. Milton merece 10 sempre. A Portela merece 10 sempre. Esse enredo que ficou esse desenvolvimento de enredo foi muito aquém, ficou chapado, ficou estranho, ficou morno, é um desfile morno na beça. É isso. E você, Lucas? Eu tenho uma avaliação mais leve que vocês sobre esse desfile da Portela. Eu acho que é um desfile, como a Van falou, que compromete muito em estética, que tem muitos problemas em alegoria, acho que isso é evidente, e isso assusta, inclusive, né? Quebra um pouco o clima na arquibancada. Eu senti que deu uma brochada, assim. Tava esperando um belo desfile, gosto desse samba, inclusive, era um defensor desse samba, um dos poucos. E aí tem um monte de problema e quebra um pouco. Mas eu não acho tão complicado assim o desenvolvimento de enredo da Portela. Eu acho que não é maravilhoso, mas também não acho trágico.
Eu acho que E passa. os drones no final do desfile, que apareceram os drones lá de novo, os fatídicos drones. Gente, pelo amor de Deus, aquilo me deu um ojerizo, uma paura, quando eu vi aquele levantando aqueles drones amarelos formando sol. Porra, aquilo ali mexeu com. Deu gatilho. Foi um desfile que acabou me dando muito gatilho. Esse é um ponto complicado, né? Eu acho que tem muitas pontas soltas, mas eu não acho que seja uma tragédia. Eu vejo muito mais que tem uma proposta interessante, desenvolvimento desse enredo, dessa procissão. Eu vejo a procissão, claro, com muitos problemas, com fantasias que eu acho, inclusive, eu acho a leitura das fantasias muito boa. Se não tivesse 20 alas despencando, para mim era 10 em fantasia. O problema é que a execução das fantasias é pavorosa, mas as fantasias, para mim, elas contam bem esse enredo. Então, melhor do que as alegorias. Muito melhor do que as alegorias. Eu acho que tem uma discrepância muito grande entre fantasia e alegoria. Gosto muito das fantasias, mas vi fantasia de destaque despencando na minha frente, né? Destaque de chão. Ela teve que tirar o costeiro dela na frente do setor 3, na frente do jurado. E aquilo não se usa mais há, sei lá, pelo menos uns 30 anos você não vê mais destaque com fantasia de rodinha no chão, gente. Que loucura foi aquela? Enfim. Bom, vamos ao ranking. Van, onde colocamos a Portela? Então, o que passou, passou. Eu não vou classificar como burra, porque o enredo tira a Portela desse entendimento. Não então tá bom, porque seria demais. O que passou, passou. Ah, Portela, Surica, pelo amor de Deus. Diogo. O que passou, passou. Passou. Dan. Aí eu tô no susto. Se eles botaram o que passou, passou, eu vou botar o que passou, passou também. Não vou ser do contra. Não, brincadeira. Oportunismo barato, gente. Ai, gente, eu não vou falar cuidado com a burra, porque assim como o do Salgueiro, você tem leituras em alguns momentos dos desfiles, sim, duvidosas, não tinha a riqueza e o luxo do Salgueiro, mas se tinha ali uma narrativa e se tinha Milton, então o que passou, passou. Infelizmente, ele merecia muito mais, mas muito mais. Passou. E para você, Lucas? Então, para mim tá bom, assim, eu acho que enredo me contempla de certa maneira esse desfile. Tem muitas coisas muito complicadas nesse desfile. Eu acho que dos problemas que a Portela tem nesse desfile, enredo talvez seja um dos menores problemas. Mas formamos aqui o que passou para a Portela. O sol lá nasce todo dia, né? Ele passa, ele volta. Bom, chegamos assim ao final desse nosso ranqueamento dos enredos. Depois de belas discussões aqui. Se você chegou só nesse terceiro vídeo, gente, tem 2 vídeos que a gente faz uma análise de cada um desses enredos, uma análise completíssima, qualificadíssima, um baile aqui que a gente viu, o Diogo trazendo informações maravilhosas, a Van sempre muito, muito precisa, e o Dan fazendo sempre seus comentários afiados. É muito espirituoso, né? Muito espirituoso. Mas ficou até equilibrado, sabe? Ficou até equilibrado, eu achei. Ficou bacana. Vamos então passar por cada ranking. Temos aqui 5 escolas como orgulho da professora Rosa Magalhães: Imperatriz, Mangueira, Beija-Flor, Tuiuti e Grande Rio. Temos 2 escolas no Então Tá Bom, Unidos de Padre Miguel e Unidos da Tijuca. O que passou, 2 escolas também, Salgueiro e Portela, Cuidado com a Burra, 3 escolas, Viradouro, Vila Isabel e Mocidade. Vamos considerações finais sobre esse nosso ranking, Diogo? Bom, gente, olha, eu acho que a gente teve várias questões a serem aprendidas com o desfile desse ano. Por isso eu fiz questão, além da visão do que a gente mesmo viu lá na Sapucaí, de trazer também apontamento para os jurados, porque isso traz apontamento extremamente importante para as escolas e para o desenvolvimento dos próximos enredos e como isso vai ser colocado na avenida. Como, por exemplo, essa questão de evolução, tirando ponto em enredo. Então, olha como tudo tem que ser muito bem pensado, como tudo tem que ser muito bem amarrado. Nós falamos aqui ao longo desses 3 vídeos, as escolas que começaram bem, terminaram bem. Então, as escolas que a gente viu que lá na frente fizeram bom desenvolvimento de sinopse, que fizeram bom desenvolvimento dos seus enredos, falaram sobre, trataram com a seriedade que isso realmente merece, foram escolas que se deram bem em relação
as notas de enredo agora no Carnaval de 2025. Então, vamos ser mais estratégicos para que realmente o resultado se faça na avenida, vamos pensar de uma maneira que seja realmente mais acertada, com enredos que realmente sejam relevantes. Então, se você pegar também as notas, são enredos importantes que ficaram melhor colocados. Então, isso é importante, isso é fundamental e faz parte do que a gente espera do Carnaval. Vamos lá, então. Eu acho que ficou mais do que provado nesse Carnaval de 2025 como se faz necessária a figura do enredista. Não só a figura do enredista, mas o casamento profissional do enredista com o carnavalesco. Não adianta você ter dois profissionais muito bons, renomados, e que profissionalmente não estão dialogando. Então, a gente vê aí o exemplo de Vila Isabel, né, que a gente tem aí o Vinícius Natal e você tem o Paulo Barros, que são duas pessoas que são expoentes dentro das suas funções, mas que não houve, né, essa simbiose na hora de colocar o Carnaval da Avenida. Então, a gente não quer aí uma queda de braço, a gente quer uma união em prol de um desfile coeso da agremiação. Então, as escolas que ainda não estão contando com enredistas precisam ficar de olho, não podem perder esse bonde, que isso é muito importante, e, ao mesmo tempo, assim que contratar esse profissional, eles precisam estar juntos, sintonizados com o seu carnavalesco, senão não adianta em absolutamente nada. E Carnaval, minha gente, é na Avenida, não tem jeito. Quem poderia imaginar que no ranking, no pré-Carnaval, a gente poderia colocar a Tuiuti, que foi tão mal falado, e colocar a Viradouro lá embaixo? Não adianta, é só quando toca a sirene e abre o portão, não tem jeito. Então, É isso aí, galera. A gente aí analisou os enredos. A gente não tem aqui a data vênia de nada, não é palavra final de nada, nem questionamento ao trabalho de nenhum carnavalesco enredista. A gente está apenas dando a nossa percepção do que a gente viu ali na avenida, como nos toca a forma como é feita a leitura do desfile. A lição de casa, para quem precisa fazer, continue quem está bem, continue assim, e melhore a quem precise melhorar, Lucas. É isso que eu tenho para falar. Melhorem quem precisa melhorar. É isso, gente. Então chega ao fim mais um Vale um Rank aqui no Vale um Inscrito. Deixa o seu like, comenta o que você achou desse ranking final. A gente sabe que tem muita torcida aí que vai reclamar, mas a gente gosta, engaja. Fale bem ou fale mal, mas não há fale problema, bem. pode reclamar, porque vocês merecem. Vai chutar. E não vem com se for chorar, manda áudio. Manda áudio, nem vem. O povo de Vila Isabel, o povo lá de Padre Miguel, eu quero nem saber. Vou xoxar todo mundo. Beijo, gente. Já. Estação Primeira de Mangueira, 7. A filha não vai jogar nunca mais, já tem que fazendo carnaval. Ei, meu irmão, tu vai desacostumar. Tá emocionada? Vai dar tudo certo, Regina. Aqui é Brasilândia, porra!